Fala meus alunos, professor Alisson Carvalho, vamos aqui iniciar a nossa aula 2 de raciocínio lógico. Falamos anteriormente sobre a definição de uma proposição lógica, os casos em que não são proposições e por fim abordamos ali a parte de princípios, certinho? Hoje o assunto que eu trouxe aqui para vocês, bastante presente no seu edital, importantíssimo para o que você estudará doravante, vem a ser o conceito de proposição simples. Vem a ser o estudo das proposições simples. E não é difícil de identificá-las. Por quê? Porque elas estão sozinhas. Trouxe 3 exemplos aqui. Olha lá o primeiro. 2 mais 3 é igual a 5. É um conjunto de palavras, é uma frase que você está pronunciando a alguém, por exemplo, e este alguém, eu, por exemplo, consigo atribuir um valor lógico a esta frase. 2 mais 3 é igual a 5. Verdade ou falso? Verdadeiro. Realmente. Você compreende aqui comigo que 2 mais 3 é igual a 5 e possui um valor lógico verdadeiro? Massa. Olha lá a outra. O aluno está concentrado na aula. Beleza, certo? Eu posso afirmar que isso aqui seja verdadeiro. Ou então, eu posso afirmar que isso aqui possa ter um valor lógico falso. Este ponto em específico vai depender do que o examinador quer considerar. Beleza? Então, na sua questão, ele poderia afirmar: considere como falsa a proposição o aluno está concentrado na aula. Você consideraria o valor lógico dessa proposição falso. Ou ele iria afirmar para você: não, considere como verdadeiro a proposição o aluno está concentrado na aula. Aí você diria que isso aqui é igual a verdadeiro. Aqui a gente não briga com o examinador, certo? No próximo item, o que acontece? Salvador é a capital da Bahia. Beleza, verdadeiro. Certinho? Tranquilidade. E se o examinador pedisse para eu considerar isso aqui como falso? Quem sou eu para brigar com o examinador? Eu iria considerar isso aqui como falso, se fosse o pedido dele. Certinho? Tem dificuldade sobre proposição simples? Eu acredito que não. Esse termo atômica, só para ressaltar aqui, é um sinônimo que algumas bancas, por exemplo, o Banca CESP, utiliza para se referir à proposição simples. Tudo bem? Pronto. Então vamos lá. Pronto, chegamos aonde eu queria. Deixa eu focar aqui com vocês nesse quadro e a gente já volta, certinho? Conectivos lógicos. Meu aluno, minha aluna, esse tema aqui é importantíssimo para todo o estudo da lógica proposicional, certinho? Então, a partir de agora, eu vou firmar um compromisso com você de que você anotará esta tabela. Você terá aí no seu caderno, na sua agenda, de forma no tablet, enfim, onde você preferir. Tenha em mãos, certo? Uma anotação dessa tabelinha aqui. Deste resumo, destes conectivos. Por que, Alisson? Porque eles aparecerão com frequência doravante, certo? Daqui para frente, eles aparecerão com frequência. E vocês precisam entender que quando a gente fala de conectivos, também chamado de operadores lógicos, nós temos a presença de 5. E quem são eles? O conectivo E, ou, se então, e o se somente se. Beleza? São estes 5 conectivos aqui que a gente vai passar a estudar com um pouco mais de atenção. Alisson, em relação a esses 5 aqui, olha aqui para mim. Qual é aquele que mais aparece na hora das provas? Aquele que dispara, despenca. Pronto. Com certeza, meu aluno. Esse aqui. Condicional. Quando você parar para estudar o condicional, você precisa ter atenção redobrada, certinho? Em todos os aspectos que eu conversar contigo. Vamos lá. O que é que eu quero mostrar aqui nesse momento? Coisas básicas. Apenas quem são os conectivos, certo? Não vamos aprofundar em nenhum deles. Você saber que o conectivo E, ele possui o nome de conjunção, certinho? E que esta simbologia, a simbologia da conjunção do conectivo E, é esta setinha aqui para cima, certo? Esta lança, ou se você preferir, é o acento circunflexo da própria palavra, inclusive, né? Do E, da letra. Vamos lá. E a forma que eu posso ler isto aqui? P e Q. Simples assim. Beleza? Você vai ver com mais propriedade no próximo slide. Certinho?
Então, a princípio, saiba aqui quem são os conectivos, o nome de cada um deles e a simbologia, certo? E a simbologia que é utilizada. Olha lá, para o conectivo OU, a gente dá o nome de disjunção. Se eu quisesse ir um pouco além, eu ainda poderia aqui escrever não só disjunção, mas dizer que é uma disjunção inclusiva, certo? Inclusiva. Aliás, como assim disjunção inclusiva? Quando eu digo assim, ó, alguém pergunta assim para você, Alisson, você aceita chá ou café? Você concorda que eu posso aceitar somente chá? Ou que eu posso aceitar somente café? Há algum empecilho para que eu aceite também os dois ao mesmo tempo? Tanto chá quanto café? Não, né? Então pode incluir as duas opções, certinho? Beleza, eu só estou batendo um papo contigo aqui e eu não quero que você fique fazendo essa análise ao pé da letra nos exercícios. Tá ok? Por quê? Porque não vai ser tão necessário assim. Esse bate-papo que eu estou tendo contigo é apenas o seu primeiro contato no raciocínio lógico. Se você já tem uma bagagem, você sabe muito bem como lidar nos exercícios. Certinho? Vamos lá para a tela? Olha lá. O OU. O que vem a ser o OU? Agora é a disjunção exclusiva. Isso mesmo. Disjunção exclusiva. Só destacando aqui, ó, que o conectivo OU ele é representado por esta outra simbologia, que parece um V. Pensa o U aqui, ó. Tá vendo o U? Pensa o V aqui. É como se fosse bem primos. Tá vendo? E aí você vai ler da forma P o quê? Pronto. O OU. O OU também é uma disjunção. Só que aqui é uma disjunção exclusiva e o sinal dele tem um traço embaixo ali. Isso mesmo. Certinho? Então, deixa eu puxar aqui para a tela. Perceba agora. Olha a diferença entre você falar aquela frase que eu conversei contigo, desta que eu vou pronunciar aqui agora. Alisson, ou você aceita chá, ou você aceita café. Opa, o dinheiro curtou, não é? Não tenho como comprar os dois ao mesmo tempo ali, aceitar os dois ao mesmo tempo. Ou eu vou ter que escolher a opção chá, ou eu vou ter que escolher a opção café. Perceba, eu vou ter que excluir uma das duas opções. Entendeu aqui? Então, por isso que a gente pode dar o nome ali de disjunção exclusiva. Certinho? Eu preciso ali escolher somente uma das opções. Pronto. Mas, repito, não fique analisando todas as questões ao pé da letra neste aspecto que eu estou conversando contigo. É apenas para fins didáticos de compreensão de cada um dos conectivos. Beleza? Vamos lá? Pronto. Se então. O se então. Lá no português, você já sabe que esse se então, esse se, né, ele dá a ideia, né, lá de oração com sentido condicional, certo? Indicando uma condição. Beleza. Olha, português é português, lógica é lógica. Algumas coisas se parecem, tudo bem. Mas não levem tanto ao pé da letra assim. De fato, aqui também a gente vai atribuir o valor, né, condicional da frase. Certinho? E esse então aqui é como se fosse uma ideia de certeza que algo irá acontecer. Beleza? Então se eu falar assim para você, ó, se eu estudo, então serei aprovado. Não tem erro. A pessoa que estuda, independente do tempo, será aprovada. Certo? Como a gente fala, aqui no estudo para concurso público é uma fila. Tem pessoas que começaram há alguns anos, outras começando hoje e outras que ainda estão pensando em começar. Cada uma com sua realidade. Tudo bem? Então, vamos lá. Quando eu digo aqui, se então, é justamente essa frase que eu pronunciei na instante. Se estudo, então serei aprovado. Tenho certeza que serei aprovado. Você compreende isso? Compreende esse sentido? Massa, né? Então, este cara aqui é o que a gente chama de condicional. Ele cai muito na hora da prova. Muito, muito, muito. Então, ó. 2 estrelas, 3 estrelas para ele aqui, ó. 3 estrelas. Certinho? E eu posso lê-lo do seguinte modo. Se P, então o quê? Como eu falei, se eu estudo, então passo. Se eu estudo, então serei aprovado. Certinho? Para a gente pular aqui para o próximo slide, vamos tratar deste cara. Isso mesmo. Do bicondicional.
Se, somente se. Como é que eu posso lembrar que o nome desse cara é bicondicional? Vamos lá. Bi não é 2? Pronto. Então, como se fossem duas condições. Tá vendo? Vamos pensar assim, para ver se fica mais fácil. E aí você vai lembrar que esse cara é o bicondicional. Se, somente se. Ele é representado também por seta dupla. Olha lá. Apontando para os dois lados. Certinho? Eu posso ainda tentar lembrar o sinal da igualdade. Para este cara aqui, eu posso tentar lembrar o sinal da igualdade. Tudo bem? Depois a gente vai falar sobre ele de uma forma mais específica. Não é o objetivo, neste momento, a gente se aprofundar em cada um dos conectivos. Vai ter uma aula para isso. Certinho? Eu quero que você tenha um reconhecimento deles perante uma proposição. No caso, vocês verão logo em breve, né, que será o exemplo de proposição composta. Posso passar? Vamos lá? Chegamos. Proposições compostas. Isso. As proposições compostas, como eu disse, tem banca que gosta de inovar, né? Trazer algum termo ali um pouco diferente. Banca CESP. Chamar de proposição molecular. Olha ela. Você entende, né? Isso aí vem um pouco da química, mas depois a gente discute sobre isso. A proposição composta, diferentemente da proposição simples que está sozinha, ela, né, esta aqui, terá um acompanhamento. Perceba que em todas elas eu tenho a presença do nosso amigo, né, conectivo. Aquele cara que faz a ponte entre duas proposições simples. Isso mesmo. Fazer a ponte é interligar, né? É ligar um lado ao outro. Então veja só. Já destaco aqui para vocês, em todos os cinco exemplos, os conectivos lógicos. No primeiro, nós temos quem? Já vimos. O E, chamado de conjunção. No segundo exemplo, nós temos aqui o OU, chamado de disjunção. Nosso terceiro caso, o se então, que é o condicional. O quarto caso, se, somente se, que é o bicondicional. E a gente finaliza aqui com a nossa disjunção, quem? Exclusiva. Lembra lá? Que eu disse que ou eu escolho o chá ou eu escolho o café? Tenho que escolher somente uma das opções? Massa. Certinho? Pronto. Vamos só ler os enunciados aqui para a gente poder ter uma noção um pouco mais completa. Estudo para concurso e seria aprovado. O que é que você nota além do conectivo aqui? Adson, eu noto que em cada lado eu tenho aqui a presença de verbos. Isso mesmo. A banca CESP, diga-se de passagem, ela considera uma proposição composta se houver pelo menos dois verbos. Certinho? Se houver pelo menos dois verbos. Alisson, de onde é que você está tirando essa informação? Bom, eu tenho aqui alguns livros e este foi um dos que eu utilizei para poder montar o nosso material, certo? Um livro bem bacana, nosso professor Sérgio Carvalho Weber Campos, em que ele trouxe esse comentário para a gente. E de fato, ao analisarmos alguns exercícios da banca, iremos perceber este ponto, né, de que a banca CESP ela considera como proposição composta quando, né, além, claro, da presença do conectivo, você tem pelo menos dois verbos. Certinho? Vamos lá. Outro exemplo. O tenente será promovido ou não à vaga disponível. Massa. Nós temos aqui uma proposição composta. Composta, isso mesmo, certinho? Você tem aqui o verbo, né? Ele será promovido ou não existe vaga disponível. Beleza? A terceira. Massa. Se viajo para o Nordeste, então vou à praia. Legal. A próxima. A próxima aqui eu vou repetir as cores. Ganho o campeonato se somente se treino bem. Por fim, né? Ou namoro. Essa daqui, diga aí, você que está estudando. É fato ou não é? Ou namoro ou estudo para concurso. E aí? É ou não é? Tem como acontecer as duas coisas ao mesmo tempo aqui? Você que já conhece o valor lógico de proposição composta, você sabe que se os dois lados forem verdades, né? Se isso aqui for verdade e aqui for verdade, o resultado final disso aqui será falso. Tô falando para você que já estudou raciocínio lógico, tá? Quem não estudou vai ver o porquê depois. Brincadeiras à parte, pessoal. O que eu quero que você entenda aqui de fato
é que a proposição composta, ela sempre terá a presença de conectivo, certo? E terá pelo menos 2 verbos. Mas, tranquilidade, podemos avançar? Alisson, só um adendo aqui. Eu disse para vocês que português e lógica possuem semelhanças em alguns pontos, certo? Mas não levem tanto ao pé da letra, porque às vezes você vai querer ficar fazendo a concordância verbal, né? A lógica não tá nem aí para concordância verbal, beleza? Ela não tá nem aí. Às vezes você vai ver algo totalmente tipo, sim, cadê a conjugação verbal? Não fez? Não. Já não tá nem aí. A lógica se preocupa com o valor lógico, certo? A correção gramatical aí é com língua portuguesa. Tudo bem? Então vamos lá. Mas não te dá brecha, né? Pra ficar errando também. Se puder ajudar, ajude. Se ajude, melhor dizendo. Representações das proposições. Isso aqui é muito interessante, cara. Muito interessante. Por quê? Olha que massa. Olha que massa. O que é que nós vimos até então? Eu já vi com você definição de proposição lógica. Os casos em que não são proposições lógicas. Vi com vocês os princípios, proposições simples, conectivos, proposições compostas. E nós estamos indo aqui agora à parte de representação dessas proposições compostas. E eu digo que isso é muito importante, por quê? Porque à medida que a gente vai avançando na matéria, a quantidade de texto, de proposições, elas vão aumentando, certo? E aí você escrever à mão cada uma delas demora. E a gente não quer, tudo bem, claro, o nosso principal objetivo é acertar o gabarito, né? É marcar o X no lugar correto. Concordo contigo. Mas eu preciso marcar o X no lugar correto de modo que seja mais eficiente, que eu ganhe tempo com isso. Então como é que eu posso fazer? É agora que eu vou mostrar para vocês. Deixa eu focar aqui. Vamos lá. Pega aqui comigo. Se o sistema funciona, então o técnico é um bom auxiliar ou o código é fácil. O que você vai ter aqui? Aquilo que a gente chama de linguagem corrente e aquilo que a gente chama de linguagem simbólica. Beleza? Talvez você não tenha notado que quando eu trabalhei as proposições simples, eu trouxe aqui pra gente estas letras aqui, ó. P, dois pontos, Q, dois pontos, R. Isso aqui, pessoal, nada mais é do que representar tudo isso que está escrito em cada frase. Então, toda vez que eu quisesse me referir à frase 2 mais 3 é igual a 5, eu não precisava reescrever tudo isso. Bastava eu utilizar a letra P. Beleza? A letra P está representando toda esta frase aqui. Esta seria a representação, beleza? Da frase 2 mais 3 é igual a 5. Então, quando eu estou aqui, ó, neste contexto, eu posso dar nome, por meio de letras, a cada uma das proposições simples. Vamos lá. Se o sistema funciona, beleza. Aqui eu vou chamar de proposição P, beleza? Você pode escolher qualquer letra. Eu estou escolhendo aqui a letra P. Então, o técnico é um bom auxiliar, letra Q, ou o código é fácil, letra R. Perceba que é uma proposição composta, primeiramente porque eu tenho o nosso conectivo aqui, ó, se então, certinho? A nossa condicional. Além disso, eu tenho outro conectivo, que é o conectivo OU. Eu tenho aqui também a presença de verbos em cada uma delas, não é isso? O verbo funcionar, o verbo ser e novamente o verbo ser. Olha que massa! Esta proposição composta, ela tem aqui 3 proposições simples. Eu vou destacar aqui cada proposição simples em uma determinada cor para ficar mais didático. A primeira, o sistema funciona. A segunda, eu vou destacar aqui como o técnico é um bom auxiliar. E a terceira, eu vou dizer para vocês que é o código é fácil, certo? Deixa eu só fazer uma correção. Pronto. O técnico é um bom auxiliar. Prontinho. E agora eu posso fazer a representação de cada uma delas separadamente. Isso mesmo. Então, a proposição P é essa. O sistema funciona. Massa. Certinho? Dúvidas sobre isso? Não, né? A proposição Q é
o técnico é um bom auxiliar. E por fim, a minha proposição R é aquela definida por o código é fácil. O código é fácil. Pronto, isso que eu fiz aqui com vocês é o que a gente vai chamar de linguagem corrente. Isso mesmo, a gente vai estar chamando de linguagem corrente. Deixa eu apagar tudo isso aqui. Deixa eu deixar só o básico aqui, né? P, Q e R, porque na sua prova você não vai ficar pintando nada, beleza? Então a gente vai chamar aqui de linguagem corrente. E na linguagem simbólica, lembra lá que cada conectivo ele possui uma simbologia? Então, esta proposição composta aqui, como um todo, eu posso representá-la de modo simbólico. Para isso, eu vou fazer o uso da simbologia de cada conectivo. Você sabe qual é a simbologia do condicional? É aquela setinha. Você concorda comigo? Que é a setinha? Esta setinha aqui? Pronto. Você concorda comigo que o ou é aquele Vzinho? Onde é que está isso? Aqui. Olha lá. O se então é a setinha e o ou é o Vzinho. Beleza? Tranquilidade em relação a isso? Pronto. Vamos lá. Então você tem o seguinte. O sistema funciona, né? Então, se o sistema funciona, P. Então, o técnico é um bom auxiliar, Q. Ou o código é fácil, R. Massa. Eu tenho aqui, então, a minha representação simbólica desta proposição que eu trouxe aqui para vocês. Isso seria a representação simbólica? Exatamente. Eu vou precisar fazer isso na hora da prova. Interessante. Tem provas que irão me perguntar sobre isso? Sim, com certeza haverá prova em que você terá o pedido para marcar a alternativa que represente, né, seja na linguagem corrente ou seja na linguagem simbólica, uma determinada proposição. Tranquilidade? Então, só voltando aqui ao material, eu poderia ainda ser um pouquinho mais completo ao inserir aqui um parêntese. Certinho? Depois você vai entender o porquê do parêntese. Mas, o que eu quero que você pegue, a princípio, é que existe uma linguagem corrente, seja uma linguagem escrita, e existe uma linguagem simbólica. Quer fazer uma associação bem tranquila com matemática? Massa. Lembra quando você tinha na matemática lá no seu infantil, né? Infantil, eu acredito. O pedido do seguinte caso. Escreva, você botava o número em algarismo, e aí a professora falava, escreva por extenso o número 780. Aí você ia lá e escrevia, né? 780 por extenso. Esse por extenso é a linguagem corrente. O número em si é como se fosse a linguagem simbólica. Beleza? Só fazendo um paralelo aí para ver se você consegue captar essa ideia. Certinho? Vamos lá. Deixa eu ver o que é que nós temos aqui agora. Exercício. Coisa boa demais. Eu vou focar com você a tela no exercício para você prestar total atenção. Certo? Não é que você não estivesse, mas tudo bem. E outra. Nada de ficar utilizando Instagram, WhatsApp. Foco na aula. Belezinha? Foco na aula. Jogo rápido. O total de proposições simples distintas que formam proposição composta. Olha só, ele está perguntando qual é o total de proposições simples. E outra, não só isso, as proposições simples distintas. Belezinha? Vamos lá, vamos destacar. Primeiro passo. Eu já marcarei aqui com vocês os conectivos. Então veja, eu vou destacar aqui com vocês os conectivos. Primeiro, ou o motorista foi imprudente, ou a sinalização está com um defeito. É melhor eu pintar, né? Fica mais didático. Pensa comigo então. Ou vou pintar de vermelho. Ou o motorista foi imprudente, ou a sinalização estava com defeito. Se somente se o agente de trânsito notificou o ocorrido e o motorista foi imprudente. Que é isso aqui, Alisson? Você nem falou sobre isso. Falo já. Mas as condições da pista não eram adequadas. Eu destaquei aqui para vocês em vermelho. Presta atenção. Todos os conectivos lógicos que nós temos nessa proposição composta. Vocês viram aí a maioria deles. Talvez seja novidade só esse cara aqui, ó. Que eu já destaco que ele
é um sinônimo do E. Isso mesmo, do E. Certo? Até no português a gente já estuda algo parecido com isso. Quando existe um mais, uma vírgula atrás dele, tem ali a substituição pelo E. É isso? Bom, como se fosse aditivo, se eu não estiver errado. Tenho que voltar a revisar se eu estiver errado. Bom, então, vamos lá, vamos para a lógica, né? Foco na aula. Deixa português lá. Eu preciso destacar aqui com vocês, então, não é a quantidade de conectivos, é a quantidade de proposições simples distintas. Então vamos lá, vamos lá. A primeira, o motorista foi imprudente. A segunda, a sinalização estava com defeito. A terceira, Alisson, beleza. O agente de trânsito notificou o ocorrido. A quarta, opa, peraí, essa está repetida, ó. O motorista foi imprudente. A quarta, então, de novo. Já não tenho mais o que eu tenho. As condições da pista não eram adequadas. Alisson, quantas proposições simples nós temos nessa questão? Eu tenho aqui, o motorista foi imprudente. Conta comigo. O motorista foi imprudente. A sinalização estava com defeito. O agente de trânsito notificou o ocorrido. E as condições da pista não eram adequadas. Por que você só contou 4? Porque ele pediu distintas. Então por isso que eu não contei o motorista foi imprudente de novo. Tudo bem? Então eu tenho um total de 4 proposições simples. Pronto, esse é o nosso gabarito. Certinho? 4. Deixa eu ver. Questão boa, tá? O cara vai lá, batido, marca tudo e aí acha 5 como resposta. Estaria errado. Turista. Certinho. Vamos lá. Essa outra, da IBFC, pergunta o total de conectivos. Um pouco mais tranquila, né? Porque aqui você sabe contar o total de conectivos. Você vai chegar aqui rapidinho e vai destacar comigo. Vamos lá. Se então. Pronto. Achou um. Se o técnico ambiental fez o relatório, então a empresa foi multada. Se somente se. Olha lá. Achou 2. Houve provas contundentes e. Achou 3. O órgão comprovou o resultado ou a empresa aceitou sem recorrer. Eu contei 4. E vocês? Viu como é tranquilo? Vamos lá, vamos ver se é isso mesmo. Se o técnico ambiental fez o relatório, então a empresa foi multada. É um só, tá? Vamos lá. Se somente se houve provas contundentes. 2. Mais uma vez. E o órgão comprovou, né, o verbo. Então temos mais uma proposição simples aqui. O resultado. Ou a empresa aceitou sem recorrer. Certinho? Então nós temos aí um total de 4 conectivos. Avancemos. Questão 3. Considerando a simbologia dos conectivos lógicos proposicionais, uma frase que representa a proposição completa é o seguinte. Nós temos aqui, ó, o conectivo principal sendo a bicondicional, certo? Esse cara aqui, ó, a bicondicional. Essa bicondicional você pode ler como se somente se. Então você já tiraria aqui, ó, a alternativa B, C e E. Beleza? Você está analisando o conectivo principal. Tranquilidade? Assim, por que eu não posso ler do condicional aqui? Pode até ler, mas será que vai fechar? Vamos lá, vamos ver. Se o concurso foi homologado, aí do nada ele vem com si somente se? Não, pô. Não. Olha lá, então, tá vendo? Se o concurso foi homologado, então o candidato não foi chamado. Não foi, eu risquei essa, não foi? Desculpa, tá? Olha lá. A gente está analisando o conectivo principal, mas realmente tem uma alternativa aqui que encaixa. Ó. Se o concurso foi homologado, a letra P, vamos lá. Se o concurso foi homologado, essa aqui vai casar certinho. Aí tem o não que. O candidato não foi chamado, massa. E aí você tem um R, não é isso? Você tem um R ali. Opa, do tela azul. E aí você tem um R. Se somente se houve recurso. Pronto. Então, nosso gabarito aqui, eu havia riscado, né? Foi mal. O nosso gabarito aqui é a alternativa C. Né? O que a gente vai riscar aqui de cara é esta
essa aqui, essa daqui, beleza? E essa última aqui tá falando que não foi chamado, cara, tá vendo? E aqui tá dizendo também que não foi homologado. Então tem alguns erros aqui, belezinha? Aqui tá dizendo houve recurso, inverteu tudo aqui. Pronto. Nosso gabarito aqui então é a nossa alternativa C. Fizemos aqui uma breve correção, é o gabarito letra C, belezinha? Alisson, que essa questão aborda o que? A representação, né? Neste caso, da linguagem corrente dada a linguagem simbólica. O enunciado trouxe a linguagem simbólica e pediu para a gente marcar a linguagem corrente. Belezinha? Vamos lá. Questão 4. A questão 4 diz o seguinte. Assinale linguagem corrente para a gente. Né? O sargento de dia deve reunir todos os recrutas logo depois do toque de alvorada e ao conectivo. E se o oficial de dia terminar uma vistoria nos alojamentos, é aqui que o bicho pega, tá? O oficial de dia terminou uma vistoria nos alojamentos, então, deixa eu botar aqui, todos os que estiverem de serviço devem acompanhá-lo. Pronto. Beleza. Então, o que é que eu tenho aqui? Eu tenho uma proposição simples P, né? O sargento de dia deve reunir todos os recrutas. O oficial do dia eu vou chamar de Q. E que todos que estiverem de serviço devem acompanhá-lo, eu vou chamar de R. Tá? Você pode fazer também ABC, não tem problema. Ó, você pode chamar de A, de B e de C. Primeiro tem a proposição A. Logo após, vem o conectivo usando o então, né? B, se B, C. Agora isso aqui, conforme as alternativas. Prontinho. Difícil isso aqui? Dá pra fazer, né? Você saiu da linguagem corrente para a linguagem simbólica. Olha lá a importância. Questão 5, para a gente finalizar. Questão 5. A sentença, a diminuta produção anual de trigo no centro-oeste brasileiro é consequência da não existência de determinados nutrientes essenciais em seu solo. Corresponde à referida proposição. Pessoal, é o seguinte, o que é que nós temos aqui? A diminuta produção anual de trigo no centro-oeste brasileiro, né? É consequência da não existência de determinados nutrientes essenciais em seu solo. Pera aí. Quantas proposições você está vendo aqui? 1, 2, 3, quantas? Eu tô vendo uma só, né? Primeiro que eu só identifiquei até então um verbo. A diminuta produção anual de trigo no centro-oeste brasileiro é verbo C, né? Consequência, cuidado. Muitas pessoas querem confundir com essa consequência já utilizando a setinha. Como se fosse uma causa e consequência, tá? Então calma lá. É consequência da não existência, por isso que ele quis te enganar, trazendo o não que ali, né? Da não existência de determinado nutriente essencial do solo. Não, isso aqui para mim é uma proposição só. Então, nosso gabarito aqui é o gabarito errado. Tranquilidade, cuidado. Que eu falei para vocês, Banca CESP gosta de confundir a gente nesse tópico. Ela considera como proposição composta se houver pelo menos 2 verbos. Bem, isso eu tirei foi daqui, ó, pra gente, tá? Tirei daqui. Pessoal, seguinte, hoje a gente fica por aqui. Trabalhamos aqui a ideia de proposição simples, conectivos lógicos e proposições compostas. 3 tópicos importantíssimos nesta aula e eu te espero já no nosso próximo encontro. Muito obrigado, força e honra e até breve.